Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Tânia Granucci. Atualmente eu desenvolvo trabalhos na SP, Escola de Teatro, uma das escolas mais renomeadas do Brasil, e também desenvolvo um trabalho na Secretaria Municipal de Cultura no programa Teatro Vocacional. Eu sou formada pela Unicamp e eu vim aqui para propor um pensamento, uma brincadeira a respeito da leitura dramatizada, ou, se você preferir, leitura dramática. Comecei pesquisando um pouco mais sobre os assuntos e eu encontrei uma literatura infinita sobre o assunto. Literatura de aspecto técnico, literatura de aspecto sensível, literatura de aspecto artístico, e eu fiquei pensando como é que eu podia fazer a abordagem desse assunto que pudesse incluir nessa brincadeira desde o jovem de 12 anos até o grande senhor de 80 anos, o que falar sobre leitura dramática para encantar essas pessoas ao mesmo tempo e ao mesmo tempo não me tornar redundante, repetir o assunto. E aí eu fiz um recuo, né? E fui pensar no verbo ler. Ler é um verbo que é inato à espécie humana. A gente pode ler palavras, a gente pode ler imagens, a gente pode ler até os sentidos. Você já tinha pensado nisso? Quando eu falo dessa leitura, eu estou imediatamente me associando ao universo da comunicação e também ao universo da representatividade. Veja, se eu pensar nos dias de hoje a gente encontra com essa tecnologia um potencial máximo de comunicação. Ao mesmo tempo, a gente vivencia uma das mais sérias crises de representatividade. Quem eu represento? Quem me representa? Afinal, o que é representatividade? Eu não tenho um partido que me representa, eu não tenho um governo que me representa. E aí, pensando sobre esse universo de comunicação e representatividade, me veio à cabeça que quando alguém escreve, ela está propondo um exercício de representatividade. Uma representatividade para uma ideia, uma representatividade para uma história, até uma representatividade para uma opinião. E aí se instaura o desafio. Como eu acesso essa representatividade? Como é que eu descubro um exercício de representatividade que me ajude nesse momento em que a representatividade está tão em crise? Você lembra no passado das nossas aulas de língua portuguesa? Então, a gente tinha aula de interpretação, lembra? Aquelas aulinhas que aparentemente pareciam bobas é que são capazes de dar todo o significado para a nossa vida. Quantas vezes, né? Hoje, já como pessoas adultas, a gente se queixou. Ai, eu acho que eu fui mal interpretada. Peraí, não foi isso que eu disse. Você entendeu mal. Veja, todos esses conflitos de interpretação, eles reforçam essa crise de representatividade. Eu não consigo mais acessar essa comunicação representativa na fala, na leitura, ou se eu consigo, eu produzo vários equívocos de interpretação. E aí eu fiquei pensando na leitura dramática. Existe na leitura dramática um resgate, talvez uma brincadeira
de tentar encontrar essa representatividade, uma brincadeira de tentar descobrir aquela história de fato como ela é, descobrir aquelas palavras com a intencionalidade real que elas têm. E isso tem a ver com uma fidelidade ao autor, a quem escreveu, né? É uma relação primeiro de respeito. A pessoa tinha uma associação, uma ideia, uma opinião, uma história, e ela precisa ser acessada daquele jeito. É isso que eu quero dizer quando eu falo de fidelidade ao autor, que é aquela fidelidade que a gente não tem quando a gente se comunica, porque a gente transforma tudo num equívoco de comunicação, né? Interpreta mal, entende mal, e é isso que eu vim propor para vocês. Talvez este exercício da leitura dramática nos devolva uma percepção perdida, nos exercite nesse processo de comunicação da representatividade, nos ajude nessa busca. E aí eu convido vocês para essa brincadeira. Eu vou propor um desafio, a princípio, que é um pequeno texto, né? Diante de todo esse desespero, eu propus um monólogo, eu escrevi um monólogo bem curtinho que chama Monólogo do Desespero. Eu gostaria que você acessasse esse documento que está anexo a esse vídeo e produzisse um vídeo para me enviar. Eu não vou dar neste momento nenhuma orientação, porque eu quero que você mergulhe nesse texto com o seu conhecimento, mergulhe nesse texto com a sua experiência. Você vai fazer uma leitura, você vai tentar entender o que está escrito ali, e depois eu gostaria de convidar para que você gravasse esse texto, que é curtíssimo, e enviasse para mim. Na segunda aula, esse material vai se transformar num objeto de pesquisa. Topa esse desafio? Eu já topei. Espero vocês no próximo vídeo. Aguardo o seu vídeo também. Muita saúde e paz nesse momento.